Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais essa aula. Meu nome é Natan, sou psicanalista, fazendo uma formação em filosofia, escrevendo meu primeiro livro, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as circunstâncias que não estão no nosso controle e como que nós lidamos com ela. Uma grande parte da nossa vida a gente percebe que conforme a gente vai vivendo, sempre aparecem aquelas coisas que não estão no nosso controle, sempre aquelas coisas que são os famosos imprevistos, né? Aquilo que um pouco foge do planejado e aquilo que um pouco a gente não pensou direito que aquilo poderia acontecer. A gente acaba que não contava com aquilo e por não estar contando com aquilo, acaba que aquilo foge totalmente da nossa expectativa, né? De todo momento da nossa vida, a gente vive criando expectativas sobre tudo, né? Sobre quando, por exemplo, se eu for escrever com essa caneta aqui, a minha expectativa é que quando eu for escrever com ela, ela tenha tinta, né? E quando ela não tem, eu me frustro com aquilo, né? Eu fico frustrado, eu me sinto mal com aquele acontecimento, né? E assim é um pouco da vida de todo mundo. A gente, no momento em que eu vou na padaria, minha expectativa é que quando eu for comprar o pão, né, tenha pão, né? Quando for na padaria lá tenha pão. Quando eu for no açougue, que lá tenha carne. Então a gente sempre fica nesse jogo de, por exemplo, eu observo que um objeto, eu observo algo e eu imagino que aquilo tem uma função, que aquilo tem um resultado, né? Que aquilo tenha um resultado a partir do objeto, por exemplo. Eu sempre uso muitos exemplos com a minha caneta, mas a finalidade dessa caneta é escrever, né? É que saia tinta para que a partir do meu manuseio com ela eu escreva coisa. E quando isso não acontece, que é a expectativa, que é a finalidade desse objeto, quando isso não acontece eu me frustro, eu fico mal, né? E a partir disso, quando um ser humano ele começa a ele, né, durante a sua vida, essas coisas fogem do que é esperado, ele se sente muito mal, né? Ele se frustra, ele se sente mal, ele se sente talvez um pouco perdido naquele lugar, naquele ambiente, naquela coisa, né? Isso é um problema. Isso é um problema porque a maior parte das coisas que não depende da nossa ação, por exemplo, eu sei que se eu pego essa caneta e eu escrevo com ela, está no meu controle escrever, né? No momento, no ato que eu estou escrevendo, eu tenho a certeza daquilo, eu tenho a totalidade, certeza total daquilo ali, aquilo é verdade. Agora, sobre se essa caneta vai ter a tinta, isso não está no meu controle, né? Isso a gente pode pegar em vários aspectos da vida, né? Se a gente pode pegar ali, por exemplo, um relacionamento, né? Um relacionamento, eu não tenho a totalidade, a certeza total da ação daquela pessoa. Isso é uma coisa subjetiva, né? As ações das pessoas, as reações das coisas é muito subjetivo. Por exemplo, mas sempre quando eu olho para a coisa natural, de qual a finalidade daquilo, é interessante e é normal que se espere um resultado. Isso é normal. Por exemplo, se eu estiver conhecendo uma mulher, estou conhecendo uma mulher, e aí nós estamos em uma conversa, já estamos num assunto sobre relacionamento. E nesse assunto sobre relacionamento, essa mulher me deixou claro que tem um interesse comigo. É normal com que minha expectativa com aquilo seja com que ela supra aquilo que eu estou pensando. Em algum ponto. Não em tudo, né? Não em tudo, porque isso, falando sobre relacionamento, se formos entrar nesse ponto específico de relacionamento, o único capaz de suprir toda a nossa angústia, todo o nosso vazio ou toda a nossa carência é claramente o próprio Deus, né? O próprio Deus é o único capaz de fazer isso. Só que, claro, falando também de relacionamento, um relacionamento ele nunca é pautado apenas dentro da minha cabeça, que é como eu me sinto. Porque se um relacionamento for pautado apenas só sobre como eu me sinto, claramente nós vamos ter um relacionamento frustrado, um relacionamento que evidentemente vai ser ruim. É um relacionamento que vai ser desgastante porque eu não olho para fora, eu olho apenas para mim. Isso foge mais uma vez da realidade porque as nossas emoções mudam completamente. E as nossas emoções podem mudar o quanto for e aqui fora as coisas vão continuar estando ali, né? Mas eu tenho uma expectativa sobre aquilo, né? Você cria-se uma expectativa sobre aquilo. Do mesmo jeito que quando você vai num trabalho, você tem uma expectativa sobre aquele trabalho. Só que se eu me preocupo ou me desgasto muito com coisas que são totalmente subjetivas, aí esse é um grande problema. Porque eu já estou me alienando, já estou fugindo do que é real, já estou fugindo totalmente da realidade.
Realidade é aquilo que é verdade é aquilo que se apresenta na realidade. Tendo isso em mente, tendo isso em consciência, todas as coisas que eu vou fazer na minha vida, então, são coisas, principalmente quando falamos de reações das coisas, tem coisas que a gente não controla. Nós não controlamos. Então, um grande ponto é nós entendermos que isso faz parte da realidade, que tem coisas que eu não controlo. E se eu me desgasto ou me preocupo com isso, eu estou fugindo da verdade. Estou fugindo da realidade. Estou cometendo o auto-engano. E a própria palavra já diz, né? Bem, se eu estou cometendo o auto-engano, eu estou fazendo... É como se eu estivesse assistindo o Homem de Ferro e estou esperando o Superman chegar, né? Sei lá. Fugindo aí totalmente da realidade. Mas quando eu tenho isso em base na minha cabeça, quando eu tenho isso em mente, quando eu tenho isso concreto, que peraí, essas coisas que existem mesmo, a gente começa a olhar para um outro ponto agora, que é o seguinte: durante essas circunstâncias que a gente não controla, que elas aparecem na nossa vida, a gente tem que dar algum sentido para aquilo. A gente tem que dar um sentido para aquela coisa, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando e aí o cliente não fechou a venda comigo. Pelo cliente não ter fechado aquela venda comigo, eu vou me frustrar, porque eu passei todo um tempo fazendo uma apresentação ali do produto, ali com ele, e ele acabou não comprando. Só que isso é uma coisa que está totalmente dentro da realidade. É uma coisa subjetiva a decisão do outro, por mais que eu fiz um trabalho excelente. Mas a decisão ainda está no outro, né? E quando eu encaro isso, eu tenho, observando o meu eu ideal, observando quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, eu tenho que dar sentido àquilo, eu tenho que encaixar de algum modo. Eu tenho que reabsorver as circunstâncias e encaixar o meu sentido da minha vida naquilo. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai ser um ser triste e sem sentido. Ao invés de você estar criando a sua realidade, a realidade que está criando você. Né? Então, isso é um grande problema. Né? Porque assim, dessas coisas que são subjetivas, se a gente se preocupa, vai causar muito sofrimento e tristeza. Perfeito? E se eu não fizer nada sobre isso também, se eu fiz esta venda, perfeito? Eu fiz esta venda e agora que eu fiz esta venda, a pessoa... aliás, eu não fechei essa venda, então eu vou ficar triste com isso. O que eu devo fazer a partir disso? Qual que é a minha ação necessária a fazer a partir disso? Peraí, dar sentido. Qual que é o sentido? Nesse caso específico. Peraí, eu vou ir atrás de mais pessoas que alguém pode me dizer assim? Porque se eu olho para o meu repertório, não é porque alguém me disse não que agora as vendas não funcionam mais. E o que acontece um pouco no nosso Brasil hoje, né, que são as pessoas pegarem uma exceção e generalizar aquilo. Né? Esse é um grande problema. Isso também é alienação. É um grande problema que tem também no nosso país, no nosso Brasil, e que é uma das minhas guerras, né? Um pouco das minhas guerras é lutar contra a burrice, né? Não estou dizendo que as pessoas têm que ser geniais, as pessoas têm que ser todos gênios, não é isso. Mas as pessoas sendo minimamente inteligentes, né? Ou minimamente conscientes, que elas não sejam burras, né? Não sejam burras, porque você vai comunicar com uma pessoa que é burra, é uma tremenda coisa assim que não dá para conversar, não tem um diálogo, não tem, porque um pouco do que as pessoas que são burras fazem é elas pegarem uma coisa que foge totalmente da realidade e te entrega aquilo verbalmente e não se aplica em nenhum ponto na realidade. Por exemplo, vamos lá. É muito bom que todas as pessoas sejam amorosas e sejam boas, né? Claro que é. Deve falar que não é. Mas é que na realidade não é assim. Na realidade, as pessoas não são todas amorosas, todas legais, e todas boazinhas, e todas fofas, e todas, né? Não é. É igual eu dizer, eu quero que seria interessante se todas as pessoas fossem inteligentes? É claro que sim. Mas na realidade não é. Então aí vem a minha readaptação nessas circunstâncias, dando sentido àquilo. Qual que é o sentido que eu dei? Vou lutar contra isso para que eu consiga fazer com que as pessoas sejam minimamente inteligentes. Então eu readapto um sentido a essas circunstâncias, dando assim novas decisões, novas ações. Porque durante a vida sempre haverá situações que nós não controlamos. E nós damos, isso é muito interessante porque assim, nós damos o direito com que as pessoas que estão à nossa volta acham o que elas quiserem, perfeito? Pensam o que elas quiserem, acham o que elas quiserem,
Só que o ponto importante é que elas podem pensar tudo isso, né? Elas podem achar tudo isso, ponto que elas quiserem, o que for. Só que eu dou o direito dela achar o que ela quiser, pensar o que ela quiser. Tá? Isso quer dizer que, dentro de uma readaptação das circunstâncias, deixar com que a pessoa pense o que ela quiser, por exemplo, quando é algo subjetivo, isso é justiça, né? Isso é justiça. Eu estou dando direito ao outro, perfeito? Do que ele tem direito. Nesse caso, ele pensar o que ele quiser, né? Então, a partir dessa subjetividade, eu readapto as circunstâncias, né? E você sempre vai ter o seu eu ideal. Você sempre vai ter aquele que quem você quer se tornar, onde você quer alcançar, é o seu sonho, o seu objetivo. Só que durante toda a vida, meio que a vida ela não é que ela não vai cooperar e nem que ela vai cooperar contigo, né, para esse objetivo. Em alguns momentos as coisas vão fazer total sentido, mas em outros momentos aquilo vai parecer totalmente um caos e que parece que vai desmoronar. Mas aí, nosso papel é pegar essas circunstâncias e reorganizá-las dando sentido àquilo. E tomar uma decisão a partir desses acontecimentos, né? Então, isso é uma breve coisa que eu quis trazer para vocês aqui, sobre a reabsorção das circunstâncias e como que você lida com as coisas que são imprevisíveis, né? Com as coisas que fogem do nosso controle. Então, esse é um pouco aí sobre filosofia.